Gênesis capítulo 19, verso 30. As filhas que teve relação com o pai. A história vai nos dizer que Sodoma e Gomorra foram destruídos com fogo e enxofre, porque a Bíblia diz que a maldade que estava sobre aquela cidade provocou a ira do Senhor. Tanto é que certa vez Deus enviou 2 anjos para destruir Sodoma e Gomorra, e aqueles anjos passaram na casa de Ló antes de destruir. A história vai dizer que os habitantes daquela cidade foram até a casa de Ló para poder violentar ou ter relações com aqueles anjos que estavam debaixo do teto de Ló. A história vai dizer que os 2 anjos retiram Ló, as suas 2 filhas, sua esposa, daquela cidade. Porém, a história nos diz que a esposa de Ló acaba ficando para trás após ter olhado para a destruição. Ela então vira uma estátua. Então a história diz que Ló e as suas 2 filhas vai para um monte. Só que aquele lugar aonde ele se encontrava era um lugar isolado. Então aquelas filhas de Ló acreditavam que não existia mais ninguém sobre a terra a não ser eles 3. Então a história nos diz que as filhas de Ló planejou preservar a semente do pai. Então a Bíblia diz que as filhas de Ló conduziu Ló a se embriagar de vinho. E a história nos diz que Ló ficou tão embriagado que as suas filhas se deitaram com Ló. E a história nos diz que Ló não percebeu, Ló não viu, ou ele não se lembra do ato, do que aconteceu. Só que a Bíblia nos diz que cada uma das filhas de Ló tiveram um filho do próprio pai depois daquele dia. Você conhecia essa história?